Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan afirma que o São Paulo já abriu conversas para a contratação do atacante Carlos Vinícius. Além disso, um debate sobre a questão SAF no São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Agora, São Paulinos, chegou a hora de vocês, hein? Porque a gente quer saber do mercado da bola do São Paulo também. A gente sabe que o São Paulo está atrás de um centroavante, né? Porque o Calleri se machucou, infelizmente, não volta por agora nesta temporada. Então, está em busca aí de um atacante para fazer esse papel. Agora, o São Paulo quer um negócio de uma boa, né? Que é bom, barato, experiente, livre, que é um combo completo que não é simples de resolver. Tá atrás de quem, hein, Hernan? E vai ter uma concorrência para trazer algum jogador? Alguém se aproximou? Como é que tá isso? O Carlos Vinícius é o jogador que o São Paulo já abriu conversas, né? A diretoria do São Paulo abriu conversas, é um jogador que tá em fim de contrato com o Fulham, né? Tem experiência, um jogador que tem já rodagem aí por futebol italiano, Tottenham. E o São Paulo abriu conversas. É aquela velha história, né? A contratação do Carlos Vinícius é uma contratação muito parecida com a contratação do Wendel. O São Paulo pega um lateral experiente, um lateral de seleção, um cara que estava em fim de contrato com o Porto, paga uma luva diluída, né, como está pagando para o Wendel, e acerta o salário. A ideia seria mais ou menos essa, o modelo de negociação. Você pagar um pouquinho menos em 25 e pagar um montante maior em 26, né? Que é a questão de você tirar o máximo de dívida que você tem nesse balanço de 25, né? Que é o São Paulo tentando apertar o cinto e se organizar financeiramente. Se adequar ao FDIC. Se adequar ao FDIC. A questão toda é que, no caso do Wendel, você teve a vontade do jogador que prevaleceu e foi fundamental para fechar o negócio. Mesmo com concorrência de Fluminense, Grêmio, que queriam contratar o Wendel. Nesse caso do Carlos Vinícius, é uma conversa que está acontecendo. Pode ser que amanhã chegue outro clube e fale, tá aqui, pum, esse é o dinheiro, aqui uma luva à vista, vão pagar um salário tal, maior, e o cara vai lá e fecha, entendeu? Então assim, o São Paulo passou da fase do estudar a contratação, fez contato, mas assim, não tem nada fechado ou avançado ainda. É uma situação que está sendo desenvolvida e com um pezinho no chão, porque o São Paulo financeiramente está daquele jeito, né? A situação tá complicada, mas está tentando aí as possibilidades, aí tem que ver a concorrência também. Vamos conhecer um pouquinho mais o Carlos Vinícius? Traz a arte de volta ali para a gente saber um pouco mais sobre este jogador. O que ele fez e PVC pode contar mais para a gente? Um centroavante de 30 anos, então já tem uma experiência. Na atual temporada jogou pouco, só 4 jogos pelo Fulham. E ele estava emprestado, né? Antes estava emprestado ao Galatasaray e voltou. Na temporada passada, pelo clube turco, 14 jogos, 2 gols. Ele que começou na Caldense, passou pelo Grêmio Anápolis, pelo futebol português também, até chegar no Mônaco. Benfica, Tottenham, Fulham, Galatasaray e aí retorna nessa temporada. Qual que é o momento dele, PVC? Pode contribuir aí para o São Paulo? Eu acho que é um jogador de pouco gol. A gente viu pelos números ali que é um centroavante de poucos gols. Ele é muito talentoso, ele abre o braço, protege, faz pivô, finaliza. Foi um bom centroavante do Benfica, foi bom centroavante no Fulham. Não acho que esteja no melhor momento dele. Então, eu sou muito reticente em relação ao Carlos Vinícius do que gastar em vez de ter de volta o benefício. O André Silva está dando benefício, a torcida não gosta dele. O Carlos Vinícius seria uma novidade nesse sentido. Então, bem, responda a enquete, por favor, neste momento. O São Paulo deve virar ou não uma SAF? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Ivan Drago. Prazerzaço tê-lo aqui conosco. Saiba que eu te ouço todos os dias lá na Transamérica, né, no Papo de Craque. Incrível é você aguentar o Espímpolo todo dia, né? Brincadeira, Espímpolo é meu parceirão, meu irmão, um cara fantástico. Prazer ter aqui com a gente na nossa live do São Paulo. Arnaldo, acho que poderia ter uma terceira opção aí, que ainda não sei. Eu gostaria eu acho que esse tema, a gente precisaria de vários programas para debater aqui o pró e o contra de
de um clube de futebol no Brasil se tornar SAF, porque, assim, eu vivi um tempo no São Paulo que a gestão era exemplar, né? Aquele negócio da gestão do futebol, de sair Lugano, chegar Miranda, sai Cicinho, chega Ilcinho. Era um negócio muito bem trabalhado, muito bem feito, salário rigorosamente em dia, sabe? Então, eu sou, sinceramente, sou um pouquinho resistente a esse negócio de SAF, cara. Mas eu acho que o futebol, como um todo, o futebol mundial está caminhando para isso. Porque eu concordo com o que o presidente falou. Senão, corre-se o risco de o clube ficar muito defasado. Os outros têm muito dinheiro, né? E isso aí atrair muito mais os jogadores importantes. Ou o jogador não quer saber se o clube é campeão mundial, se a grandeza da história, disso, aquilo. Ele quer ir para o lugar onde ele tem a garantia que ele vai receber, né? Ele citou, inclusive, o Bahia, que é um modelo de gestão de SAF que eu gosto, que eu vejo. Agora, a gente tem vários exemplos de modelo de gestão de SAF que não deu certo, né? O do Cruzeiro não deu certo. Aí chega uma outra pessoa que compra e um cara que é nítido que não é do futebol. É um cara que tem muito dinheiro, que é cruzeirense, que meteu o dinheiro lá, mas você vê que não tem uma estratégia pré-definida, um planejamento pré-definido, com convicções para executar dentro do futebol, né? A gente vê um Botafogo que, como resultado, deu certo, mas é aquilo que o presidente falou, são jogadores de aluguel, eles vão ficar um tempo aqui, como ele tem outros clubes lá na Europa, para esses jogadores, né? E para ele ganhar dinheiro também, que é o grande objetivo de se comprar um clube no Brasil. Sinceramente, Arnaldo, eu não saberia te responder hoje. Agora, nesse momento, eu não saberia te responder, porque eu não tenho uma definição do que é bom ou que é ruim em SAF. Já visto os exemplos que nós temos no Brasil. Temos alguns ótimos exemplos e outros péssimos exemplos, certo? Assim, como torcedor, eu gostaria de ver o São Paulo com dono? Não. Para ficar entre uma das duas opções? Não. Como torcedor, eu não gostaria. Mas, cara, eu acho que o futebol mundial lá fora é dessa forma que é feito, e aqui também caminha para isso. O que essas pessoas têm que entender é o seguinte: o futebol brasileiro é outra coisa. Você lida com a paixão de uma forma completamente diferente. Certo ou não? Você ser o dono do Crystal Palace é uma coisa. Você ser dono do São Paulo, do Botafogo, do Fluminense, de qualquer outro time grande do Brasil, é outra completamente diferente. Você tem que lidar com a paixão do torcedor brasileiro, que é diferente da paixão do torcedor europeu, culturalmente falando. Ivan, repasso para você a mesma pergunta. A gente já te ouvi sobre o tema algumas vezes, já debatemos, mas esse negócio ele é um processo que a cada momento, a cada janela, a cada transformação, a cada entrevista do presidente de São Paulo, ele revive, né? Queria saber a sua opinião sobre São Paulo SAF ou não. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que uma coisa é o gosto pessoal, a outra coisa é a necessidade, tá? Porque o primeiro aspecto é o seguinte: eu não gostaria que o meu clube tivesse um dono, mas o seu clube não tem um dono hoje? Não é um grupo que comanda todas as ações? É um clube antidemocrático. Ele é democrático ou não? Você quer uma SAF porque você não quer pagar conta e quer que alguém pague por você? Ou você quer realmente um modelo de gestão profissional? Por que você não consegue implantar hoje um modelo de gestão profissional? O que impede? A política? Você precisa compor com muita gente para não perder governabilidade? Então, é um problema institucional. Então, são vários fatores que precisam ser discutidos, refletidos. Então, quando você olha para a estrutura do São Paulo Futebol Clube hoje, você tem os associados, eles votam nos conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. O sócio torcedor que coloca dinheiro no clube, ele poderia também participar desse processo eleitoral. O São Paulo tem por obrigação aumentar o colégio eleitoral para deixar o clube mais democrático, para que a gente possa discutir propostas. Você pode estabelecer
um peso para quem é sócio torcedor, um outro peso para quem é sócio da sede social do clube. Você pode atribuir um outro peso para o conselho. Na verdade, o melhor seria que o conselho perdesse força no São Paulo. É isso que impede o crescimento do clube. Você ter um conselho gestor que possa fiscalizar e cobrar da gestão que esteja no poder é uma coisa. Agora, para fazer politicagem é completamente diferente. O São Paulo vai ficar atrás. Atrás de quem? Do Flamengo e do Palmeiras, que não são SAFs? É possível se reorganizar sem precisar de um comprador? Por que já não fez isso antes? Só no segundo tempo da gestão, vamos colocar dessa forma. Isso colocado pelo Casares. Então, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem um poder de receita absurdo, um dos mais importantes clubes do futebol brasileiro, um poder de arrecadação absurdo, e dá para colocar ordem na casa sem precisar virar SAF. E dá para estabelecer um modelo de gestão mais profissional se todo mundo realmente gosta do São Paulo Futebol Clube, se não está mais preocupado com a própria carteirinha. Então, o que é a SAF para alguns? É um modelo de gestão ou é alguém para pagar essa conta que eu não quero? Porque eu quero colocar um quadro na parede, eu não quero salvar o clube, eu não quero deixar o clube mais saudável do ponto de vista financeiro, eu quero montar um time forte e colocar um quadro na parede. O São Paulo hoje não precisa disso. O São Paulo hoje precisa de um presidente que possa colocar ordem na casa, mas que tenha, não é capacidade, mas que tenha, acima de tudo, coragem para comprar essa briga. O seu time hoje não é forte porque lá na frente ele vai ser forte, mas precisa ser transparente com todo mundo. Opa, tá melhorando. O time não tá legal, mas tá melhorando. O clube tá melhorando. Agora você vê um time discutível e a dívida que só aumenta, o torcedor ele realmente perde a confiança na gestão. Então, assim, virar SAF é uma coisa muito complexa. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube precisava mesmo de um chacoalhão, mas em todos os aspectos. A primeira coisa, ele tem que deixar de ser um clube antidemocrático, acima de qualquer coisa. Bom ponto. Ou bons pontos do Ivan. Eu vou até pegar um comentário aqui do Adriano no chat. Palmeiras e Flamengo não são. Não é um destino inevitável virar SAF. Os caras justificam o SAF pela incompetência. E o Marcelo Hahnemann. Esse modelo de gestão associativo viciado já era, não funciona. Então, é assim, eu acho interessante o debate é importante, e a entrevista do Casares para o Tabet, eu aconselho que vocês assistam na íntegra, ela tem muito mais do que essa discussão sobre SAF, né? Ela, como o Ivan fala sobre modelo de gestão ou sobre modelo político do clube, o Casares defende ao Tabet o modelo atual do São Paulo, que tem menos de 300 eleitores do presidente. Ele defende, né? Então ele não defende uma abertura política no São Paulo, nessa mesma entrevista. Isso é bem preocupante. E aí, eu pedi ao Tabet, antes da entrevista, e essa entrevista foi dada, vamos deixar claro aqui, antes do jogo contra o Bahia, antes da final da Champions League, e ela está sendo publicada essa semana. Então ela já tem alguns dias. Eu pedi para ele insistir em 2 temas que o Casares tem muita dificuldade em explicar. A questão da parceria com o grego Marinax, eu falei, arranque mais coisas, por favor. E a segunda, vai um pouco no que o Ivan está falando, e a aflição do Renan, sobretudo, é quando, enfim, o São Paulo terá uma janela de transferências capaz de competir com clubes por jogadores importantes. Porque o que aconteceu, e o torcedor, ele fala, eu não acredito mais no Casares, ele fez as mesmas projeções, as mesmas promessas desde o início do mandato. Pode até ser, mas para quem não percebeu, eu vou explicar de novo e vou insistir. Há 1 ano, o São Paulo fechou o cofre. O São Paulo é o clube brasileiro que menos investe em janela
Foi assim no final da janela do ano passado, foi assim na janela de janeiro, será assim na janela do meio do ano, será assim na janela do ano que vem, em janeiro. E aí o Casares foi mais objetivo nessa entrevista. Falou, 2026 será igualmente difícil como 2025. O que para o torcedor é muito forte, né? E aí, como o Ivan falou, ou mostra que esse esforço de não ter um time forte está valendo a pena economicamente, ou nada feito. E a outra coisa que o Casares falou para o Tabet com mais detalhes foi que sim, a parceria com o Grego vai sair, está em trocas de documentos e deve ser assinada até o final do ano. O que me parece, juntando tudo isso, que o São Paulo está apertando os cintos, que vai fazer uma parceria na base, que é muito duvidosa no meu ponto de vista, justamente para tentar um outro caminho que não a venda do clube para se sustentar. E nessa mesma entrevista o Casares disse, em 27, 28, vamos vendo, 27, 28, o São Paulo possivelmente terá aí sim condição de começar a disputar jogadores com os times mais importantes e aí em 2030, no centenário, estar saudável a ponto de estar disputando as primeiras posições do futebol brasileiro. E vou trazer aqui mais algumas informações do Tricolor. Estou trazendo aqui uma matéria do GE.com, onde Bruno Giofrida, que é o autor dessa matéria, traz algumas informações. O São Paulo mira até 3 reforços e 2 saídas nessa janela de transferência. Tricolor monta planejamento de olho no segundo semestre da temporada. O São Paulo pretende fazer mudanças no elenco comandado por Zubeldia. Durante a paralisação das competições devido à Copa do Mundo de Clubes, o objetivo do Tricolor é contratar até 3 reforços. As necessidades do elenco foram mapeadas pela diretoria e pela comissão técnica nos últimos meses. O São Paulo então concluiu que precisa de um centroavante, de um atacante que pode jogar pelos lados e de um meia. O Tricolor entende que não será simples reforçar o elenco comandado por Zubeldia por causa de restrições financeiras, mas tem buscado alternativas para atender as necessidades para o segundo semestre. Um dos alvos do São Paulo no mercado é Carlos Vinícius, com contrato com o Fulham até agora em junho. O atacante tem 30 anos, não renovará com o clube inglês. Ele se encaixa nas características procuradas pelo Tricolor, principalmente por estar livre no mercado a partir de julho. A tendência é que o São Paulo mapeie o mercado em busca de jogadores com um perfil parecido, não tão jovem, com experiência, mas ainda com um bom tempo de carreira pela frente. Em crise financeira, o Tricolor entende que o melhor cenário possível é gastar pouco, que tem com salários e luvas, premiação com assinatura de contrato, em vez de pagar outros clubes para conseguir contratar jogadores, que seria o caso do Carlos Vinícius. O meia Matheus Alves tem sido procurado por outros clubes. O garoto revelado em Cotia, que foi promovido a profissional nesta temporada e venceu até a Copinha, está na mira do CSKA. Nos últimos meses, o clube europeu chegou a fazer uma chamada de vídeo com o garoto, demonstrando interesse. E o São Paulo definiu que só vende o jogador por pelo menos 10 milhões de euros. O São Paulo está tentando renovar com o zagueiro Juan. Tenta prorrogar o seu empréstimo por mais um ano, com metas de pouca dificuldade a serem batidas, mas o atraso no pagamento do atual acordo está dificultando as conversas. Já a questão do Marcos Aurélio, o Tricolor tem conversas adiantadas com a Lazio para prorrogar o empréstimo por mais uma temporada, também com metas simples de serem batidas, e confia no acerto nas próximas semanas. Até o retorno do Campeonato Brasileiro em 12 de julho deve ter mudanças importantes no elenco. A tendência é que tenha mais chegadas do que saídas, ao menos é o desejo da diretoria. Enfim, essas são algumas informações do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!